Boa noite, seja bem-vindo ao Deep Movement. Que prazer estar aqui com você. Espero que você tenha tido uma semana abençoada e tenha vindo hoje aqui cheio de expectativa. Já tivemos um tempo aí maravilhoso de louvor e adoração e oração e agora eu dou continuidade com a mensagem do Senhor. Ministrar para você aquilo que Deus deseja falar ao seu coração nessa noite, mas para essa semana, que uma nova palavra do Senhor venha mergulhar lá no fundo do seu coração e gerar frutos, mas muitos frutos. Hoje é o primeiro domingo do mês de dezembro, chegamos ao último mês do ano. E eu confesso para você que a sensação passou rápido demais. A sensação é que os tempos têm passado cada vez mais rápido. Num piscar de olhos, parece que o ano começou um dia desse e agora já está acabando. Então deixa eu te perguntar, como que você está se sentindo? Você está com a sensação de dever cumprido, que foi bem produtivo, ou de que você não pôde fazer muito nesse ano, que você desejaria ter feito mais, ter avançado mais? Você sabe, essa mensagem que Deus tem ministrado no meu coração, inicia hoje uma nova série de mensagens chamada Preparando para Romper. Aqui no inglês é o breakthrough, atravessar, romper aquilo que está te segurando, que está te impedindo de avançar. Você sabe que a vida ela é feita de estágios e a caminhada cristã não é diferente. Ela é formada de estágios e nós precisamos estar constantemente avançando, porque quando nós não avançamos e nós ficamos estagnados no estágio, a tendência e o que acontece naturalmente é o de regredir. Nós nos tornamos escravos daquele estágio, de certas coisas que há naquele estágio de nossas vidas, e dali não passamos, e acaba sendo gerado sofrimento, angústia, frustração. Eu não sei se você já jogou algum videogame ou algum jogo, mas quando você está naquele negócio de passar de fase, você chega numa fase que não consegue avançar, o resultado é a frustração, dá raiva. Tem gente que explode, que quebra videogame, os viciados, que dá murro nas coisas, quebra o controle, sei lá o que faz. Mas esse é o fruto da frustração. Não avançar gera frustração. Então, se você olhar para o ano de 2021 ou para os últimos estágios da sua vida, como você tem se sentido? Você sente que você avançou ou que você está estagnado em determinada área, que você não está conseguindo romper? Eu quero te dizer que essa mensagem, essa série de mensagens, é exatamente para você. Na verdade, todos nós estamos num processo de avançar, de partir para o próximo estágio. Então, nós precisamos aprender com essa palavra aqui. Então, antes de tudo, eu quero te convidar a orar. Feche aí seus olhos, baixe sua cabeça, me acompanhe aqui nessa oração. Pai, muito obrigado por essa noite e por essa oportunidade de estarmos juntos te buscando. Eu te peço primeiramente pela tua presença, que o teu Espírito Santo venha incendiar o ambiente onde cada um se encontra, venha dar um toque, que o Senhor venha ministrar, falar, porque a tua presença, o teu toque, a tua voz, é tudo que nós precisamos para que nós possamos avançar, romper, crescer, ser transformados. Então, o meu clamor nesse momento é por mais de ti, que cada pessoa venha estar muito sensível ao Senhor nesse tempo, que as cadeias do coração, as barreiras venham cair por terra, que a frieza e a dureza sejam quebradas, para que possam estar sensíveis ao Senhor nesse momento. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco de forma bem pessoal, poderosa e sobrenatural. E que o Senhor venha gerar muitos frutos na vida de cada um que está acompanhando essa mensagem. Então fala, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus é muito bom. Você sabe, quando se fala de estágio, Deus primeiro ministrou a mim o tema da mensagem e, para ser sincero a você, eu fiquei conversando com Deus dizendo assim, mas pai, como assim? O que eu vou falar sobre romper? E não me envia nenhuma passagem na cabeça, nenhuma história que estivesse relacionada com isso. E ontem já estava nos 45 do segundo tempo, já chegando o final de semana, aí Deus trouxe ao meu coração a história de José. José do Egito. E Deus me fez ver que José, ele foi alguém que
traído, passou por muita coisa e veio a viver aquilo que Deus havia prometido a ele lá no começo. Mas José, ele foi alguém que foi avançando de estágio em estágio. Ele foi passando em cada parte do processo daquela caminhada. Ele não foi alguém que deu um pulo de uma vida e de repente se tornou o governador do Egito. Não foi simplesmente assim. Houve um processo. E nesse processo, José precisou ir rompendo em cada etapa dessa caminhada. Então nós precisamos aprender com essa história de José hoje. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. A palavra do Senhor fala assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que eu tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao meu redor e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos, perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. E disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Eu vou parar aqui, não vou ler a história completa, porque hoje, nesse primeiro domingo de dezembro, nós vamos meditar nessa primeira parte da história. Então, José está aqui, um filho preferido de seu pai, odiado por seus irmãos, que tem uma revelação de Deus por meio de sonhos. Então, vamos lá. Aprendendo com José, para que você possa romper na sua vida, o primeiro passo é: receba direção de Deus, ou busque a direção de Deus. Lá no versículo 5 e 7, fala assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram diante dele. O versículo 9 fala: depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. José aqui recebe uma revelação do céu em relação ao seu futuro. Ele teve um sonho. A ele foi revelado o sonho e os planos de Deus para a vida dele. Por que isso aqui é um passo muito importante para romper? Porque não existe rompimento sem direção. Eu preciso saber para onde Deus está desejando me levar. O que Deus está desejando fazer na minha vida. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu estou tentando romper o quê?
O que é que eu estou tentando romper? Muitas vezes nós fazemos muitos planos e achamos que estamos estagnados nesses planos. Mas muitas vezes essa estagnação desses planos é Deus nos protegendo de tentar viver algo diferente do que Ele planejou para nós. Então a melhor maneira de romper é primeiramente eu entendendo o que é que eu quero romper. Então a pergunta que você vai fazer é: para onde eu estou indo? O que eu estou buscando? Qual que é o meu alvo? O que me foi revelado? Eu preciso de uma revelação do céu. Eu preciso de uma palavra do Senhor. Eu preciso de um sonho. Eu preciso de uma visão. Eu preciso de um encontro com Ele. Então você precisa buscar isso. Porque, olha, você pode iniciar um novo ano. Se você não tem um alvo do céu para a sua vida, você vai simplesmente viver num ciclo. Você vai simplesmente continuar repetindo coisas como um barco à deriva, um barco que não sabe para onde vai, um barco que qualquer destino serve. Nossas vidas não podem ser dessa maneira. Deus é um Deus que fala e que revela a sua vontade a seus filhos. É um Deus que revela os sonhos dele para nós. O grande ponto que nós precisamos nos perguntar é: estou interessado em conhecer os planos de Deus para a minha vida ou estou ocupado demais com os meus próprios sonhos? Olha, todo cristão, toda pessoa que se diz discípulo de Jesus, seguidor de Cristo, deveria viver apegado a um sonho que Deus lhe entregou, apegado a uma palavra que lhe foi liberada, para que você saiba para onde você está indo, para que você saiba o porquê que você está lutando. Uma vida sem sonhos é uma vida vazia, uma vida ordinária. Então eu creio e posso te dizer que essa é uma das grandes diferenças entre o cristão, o verdadeiro cristão e o ímpio. É porque o ímpio, ele busca sonhar seus próprios sonhos. O cristão é aquele que sonha os sonhos de Deus para a sua vida. Está aí a grande diferença. Então é preciso eu buscar no Senhor e dizer assim: cara, o que eu estou buscando na minha vida? Eu tenho que buscar aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu vou sim investir tempo, eu vou investir recursos, eu vou investir energia para buscar. Eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou ouvir pregação, eu vou receber discipulado, eu vou buscar porque o que eu quero é ouvir a voz de Deus, o direcionamento dEle, para que eu possa romper aquilo que está me aprisionando. Sabe por que eu te digo que esse aqui foi o primeiro romper de José? Porque aqui José deixou de ser alguém que vivia, que não tinha um futuro revelado, que não tinha uma visão, que não tinha alvo, para passar alguém que sim, que tinha destino, alguém que tinha uma promessa, alguém que tinha uma revelação. Então essa é a primeira virada, é eu entender propósito da minha vida. Eu preciso virar essa chave, e é isso aí eu só encontro em Deus, naquilo que Deus fala comigo, na palavra dEle para mim. Existe a palavra revelada de forma geral, mas também existe a palavra do Senhor que é revelada a nós de forma pessoal. Então o que você deve buscar é o que Deus está falando para você. O que Deus está querendo ministrar e revelar para você. Estamos prestes a romper o ano de 2021. Está chegando 2022. E aí, 2022 vai ser o ano do quê? O que Deus te revelou sobre o ano de 2022? Eu preciso buscar do Senhor, Pai, me dá direção. Me dá uma palavra. Me dá uma promessa. Para que eu comece o novo ano com a revelação tua, com os teus sonhos. Então me diz, Senhor, o que eu vou sonhar nesse ano? 2022 vai ser o ano do quê, meu Pai? Fala comigo, ministra, eu quero ouvir a tua voz. Agora você sabe o que é engraçado aqui? Todo sonho de Deus é loucura para os homens. José ele recebeu um sonho. E quando ele revelou, foi loucura para os seus irmãos e para o seu pai. Qual que é o sonho de Deus que você recebeu?
Qual foi a última vez que quando você foi contar algo para sua esposa, para o seu marido ou para algum amigo, e a pessoa disse assim, cara, você é louco? Como que você vai fazer isso? É porque toda vez que Deus nos revela algo, a gente vai precisar de fé. E fé, aos olhos do mundo, é loucura. É loucura. Aquele que pouco conhece a Deus, passos de fé é loucura para ele. Ele sempre escolhe o conforto. Mas, para aquele que se apega ao Senhor, ele vai viver uma vida que agrada a Deus. E a Bíblia diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Tenha sonhos. Viva os sonhos de Deus, porque para viver os sonhos de Deus, isso vai exigir de você fé. Vai exigir de você fé. O segundo princípio que nós aprendemos com a vida de José, em relação a romper, é que oposição é um sinal do romper. Oposição é um sinal do romper. O versículo 8 do capítulo que nós lemos no início dessa mensagem fala assim: seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Os versículos 10 e 11 fala, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, olha, quando José recebe os sonhos, o sonho de Deus, ele teve ali 2 sonhos que revelavam o plano de Deus para a sua vida. E quando ele revela, conta aos seus irmãos e ao seu pai, há ali uma oposição. Pessoas que acharam loucura, como eu disse anteriormente, no princípio anterior. Agora olha que interessante. Para Moisés, a oposição não era simplesmente um sinal que algo estava prestes a romper na vida de José, mas também foi um meio que Deus usou para levar José a romper. Olha, quando eu vejo pessoas se levantando contra mim, contra os sonhos de Deus para a minha vida, quando eu vejo as circunstâncias apertando e se tornando cada vez mais difíceis, quando eu vejo que as coisas não estão dando certo, que está ficando sofrido, que o inimigo está me atacando, está me perturbando, é simplesmente porque eu estou prestes a romper, eu estou prestes a avançar e o inferno está desesperado tentando impedir. Agora você sabe de uma coisa? Se você permanece fiel, Deus vai usar aqueles que tentam te derrubar para te promover. Que foi o que aconteceu aqui com José. Seus irmãos tentaram parar aquilo que ele havia falado. Seus irmãos, por ciúme, por raiva, tentaram primeiramente matar, depois mudaram de ideia e decidiram vender José como escravo a uns egípcios que vinham passando. Então, entenda, a oposição, os momentos difíceis, muitas vezes são um bom sinal de que estamos prestes a romper. Na verdade, a oposição e as circunstâncias difíceis, elas nos ajudam a romper. Você sabe por quê? As situações difíceis, elas nos tiram da zona de conforto. Então entenda, não existe rompimento, não existe avanço no conforto. Não existe rompimento e avanço no conforto. Se eu quero avançar, se eu quero romper na minha vida, eu vou precisar sair da zona de conforto. E para verdadeiramente estar fora da zona de conforto, eu vou precisar de problemas. Eu vou precisar de dificuldade. Eu vou precisar da oposição. Mas quando ela vem, eu vou precisar me lembrar do primeiro princípio. O que que Deus me revelou? O que que Deus falou para mim?
Porque se Ele me prometeu algo, se Ele me revelou um sonho, eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a oposição que está acontecendo na minha vida agora, a dificuldade que eu estou passando agora, é para o meu bem. Deus está me convidando a sair da minha zona de conforto. Deus está me convidando a avançar. Deus está me chamando para romper. Então, olha, nós precisamos da oposição, nós precisamos da dificuldade. Não dá para romper no conforto. Então, deixa eu te perguntar nesse momento, que tipo de vida você tem escolhido? Você tem escolhido permanecer no conforto? Ah, desse jeito é mais fácil. Eu não preciso mudar isso, eu não preciso mudar aquilo. Então, eu vou permanecer do jeito que está, porque assim é mais tranquilo. Eu sinto muito, mas se você fizer essa escolha, você não vai avançar na sua caminhada. Você não vai avançar na sua fé. Se você escolhe o que é mais fácil, o que é mais tranquilo, o que dói menos, você não vai avançar. Se você quiser romper, você vai ter que aceitar a dificuldade e lutar. Buscar no Senhor forças, direção. Cara, eu já conheci muita gente muito talentosa, cheio de dons e talentos que Deus entregou. E Deus chama elas para viver algo. Deus fez convite na vida delas. Deus falou, Deus trouxe confirmação, mas elas não avançaram, simplesmente porque quando começaram a dar uns passos, as coisas começaram a dar errado, começou a ter problema no trabalho, problema na família, problema nisso aqui, e emocional, e começou a dar depressão e o ataque do inimigo, e aí desistiram, disseram, não vou mover mais não, eu não vou avançar mais não, porque está difícil, eu vou ficar do jeito que está, e deram um passo para trás e ficaram ali. Eu vou te dizer algo, quantos sonhos, quantos chamados estão morrendo por conta do medo da oposição, por causa do medo de sofrer, por causa do medo de dar errado. Entenda, quando Deus promete algo, se você é fiel ao Senhor, já deu certo. Não é que vai dar certo, já deu certo. Então, se você parar e pensar, mas e aquilo? Se eu obedecer, se eu der esse passo, como é que vai ser essa parte da minha vida? Como é que vai ser minha família? Como é que vai ser a minha parte financeira? Olha, se Deus te falou para dar um passo, Deus vai cuidar de você. Deus vai tomar conta dessa área. Você não precisa se preocupar com essas dificuldades. Você vai precisar exercer fé. Então, para romper, você vai precisar de fé para vencer a oposição e as dificuldades. Mas se você tiver fé e permanecer fiel ao Senhor, você vai ver todas as coisas trabalhando para o seu bem. E assim como José, chegar lá na frente, olhar para aquela situação da oposição e dizer assim, olha meus irmãos, a culpa não foi de vocês. Aquilo que aconteceu foi simplesmente para que o plano de Deus pudesse se cumprir na minha vida. Então eu não guardo rancor de vocês. Eu te perdoo e eu vou avançar porque Deus me enviou à frente para que eu pudesse ser usado por Ele para cuidar de seu povo, para cuidar da nossa família. Que assim seja a sua forma de ver a vida. E que você não permita que a oposição e que as dificuldades te impeçam de viver os sonhos de Deus para você. O que está tentando te parar? Seja fiel, não pare. Seja fiel. E o terceiro e último princípio que nós aprendemos com a história de José em relação a romper. É 3 em 1. Aqui está igual a Trindade de Deus. Esse princípio é 3 em 1. Honra, obediência e serviço. Honra, obediência e serviço.
Lá no versículo 12 e 14, 12 ao 14, da passagem que nós lemos de Gênesis 37, fala assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. E José respondeu: sim, Senhor. E disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Uau! Como José honrou, obedeceu e serviu seu pai e até seus irmãos. Olha, essas três coisas, muitas vezes, para muita gente parece ser perca de tempo. Porque tem gente que fica pensando assim: nossa, mas se eu tenho um plano, se eu tenho um sonho, se eu tenho um alvo, ao invés de eu ficar honrando pessoas, obedecendo esse negócio da Bíblia, a palavra de Deus, e servindo, servir na igreja, servir as pessoas, esse negócio é perca de tempo. Eu tenho que trabalhar mais para juntar mais dinheiro, para poder viver aquele meu sonho. Eu tenho que estudar mais para poder aprender tal coisa, para eu viver meu sonho. O erro gigante é pensar desse jeito. Honrar, obedecer e servir não é desperdício de tempo, mas é um grande investimento que você faz no seu futuro. Tem algo que eu tenho falado muitas vezes aqui, que o que Deus está tentando fazer na nossa vida não é tentar mudar, Ele não está tentando mudar as circunstâncias ao nosso redor. Porque olha, Deus não precisa tentar, basta uma palavra, basta um toque, Ele muda tudo. Ele tem poder para isso. Deus está permitindo que muita coisa aconteça na sua vida, porque Ele deseja, Ele tem buscado transformar o seu coração e a sua mente, para que você seja a pessoa que Ele te chamou para ser. E essas são as marcas do coração que Deus tem para você. Um coração honroso, obediente, um coração de servo. Vou te contar uma história aqui da minha vida. Quando eu cheguei aqui em Oklahoma, acredito que minha primeira semana, eu tive um dia que foi provavelmente um dos dias mais difíceis da minha caminhada aqui, do meu tempo aqui. Tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém, cheguei atrasado no ano letivo da faculdade, tinha muito trabalho acumulado e prova e muita coisa. Eu não falava inglês, eu precisava pagar um aluguel e não tinha o dinheiro, mal tinha dinheiro para comer, mas eu tinha uma promessa de Deus. Mas naquele dia estava muito difícil. As circunstâncias pareciam que estava tudo contra mim. E eu não sabia para quem pedir ajuda, não tinha para quem correr. Então eu corria para Deus. Então eu entrei no quarto, me ajoelhei, comecei a orar e falar para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer algo, mas nesse momento eu só quero te pedir, tira de mim esse peso que eu estou sentindo, essa angústia, esse sofrimento. E naquela noite Deus falou comigo. Antes de fazer o milagre, que eu não vou entrar nessa parte agora, mas Deus fez um grande milagre naquela mesma noite. Mas antes de fazer aquele milagre, Deus falou comigo. Eu estava lendo um devocional diário do T.D. Jakes, chamado 40 Dias de Poder. E eu lembro que eu abri naquele dia, e a palavra daquele dia dizia exatamente assim: eu sei que você está passando o dia mais difícil da sua vida, mas eu quero te lembrar, eu não perdi o controle de nada. E mais na frente falava assim: tudo o que está acontecendo é porque eu estou trabalhando no seu coração para aquilo que eu te chamei para viver. Os processos que passamos na vida, não é porque Deus quer que a gente sofra, tenha dificuldades, é porque Deus está trabalhando em nossos corações. Ele quer nos ensinar a sermos honrosos, bondosos e servos. E para isso, nós precisamos dos momentos difíceis. Às vezes ser bonzinho, ou honrar as pessoas na hora da alegria e na hora que está tudo fácil e bom, é facinho.
Às vezes, obedecer quando está tudo bom, ou quando alguém fala para você algo que é bom de fazer, é fácil. Difícil é obedecer quando o negócio é difícil, é doído. Servir. Servir quando você tem um monte de hora livre é fácil. Agora, quando o seu horário é apertado e você está cansado, e mesmo assim escolher servir, aí é que não é fácil. Mas nós precisamos disso para que nós possamos aprender a ser verdadeiros servos. Pessoas que honram e que obedecem. Então, olha, se você quer romper na sua vida em determinadas áreas, o melhor investimento que você pode fazer é nessas 3 coisas. Seja alguém que honra mais, seja alguém que obedece mais e alguém que serve mais. Se você está vendo e está dizendo assim, cara, eu estou tão preso nessa área. É na área financeira. Eu não avanço na área financeira. Você já tentou honrar a Deus com as suas finanças? Você já tentou ser obediente a Deus por meio das suas finanças? Você já buscou servir pessoas, o reino, com as suas finanças? Mesma coisa com a família. Faça as mesmas perguntas para a sua família, relacionada à sua família. Em relação à área acadêmica, faça a mesma pergunta. Se você quer avançar, você vai precisar investir nisso. Então, olha, a gente está em dezembro, é o último mês do ano. Ainda há tempo de você começar agora, você não precisa esperar o ano virar, não, para dar esses passos. Invista nisso e você vai ver um romper magnífico, sobrenatural na sua vida. Porque Deus, Ele é fiel. E é isso que Ele deseja fazer na sua vida. Ele quer ver você avançar. Deus não quer ver você estagnado. Então, encerrando esse tempo, eu quero orar com você. Então, feche aí os seus olhos na sua casa. Mas eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. Então, feche os seus olhos, baixa a sua cabeça e repete comigo essa oração. Senhor, me perdoa por todo momento que eu permiti ficar travado, que eu escolhi parar, que eu não avancei, que eu não te busquei, que eu não te obedeci. Me perdoa. Mas nesse momento, eu te peço, me ajuda a avançar na minha vida. Rompe as correntes do pecado, as correntes do medo, as correntes da preguiça, as correntes da ignorância e me leva, Senhor, a romper, a avançar. Eu quero viver todos os planos, todos os sonhos do Senhor para a minha vida. Então eu te entrego tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então que você venha avançar. A minha oração é que nada te impeça e que já nessa semana você possa ver na sua vida sinais de um romper sobrenatural na sua vida espiritual, emocional, financeira, relacional, familiar, em todas as áreas da sua vida. Deus te criou para conquistar, para vencer, que nada te impeça de viver isso. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, e a gente se vê no próximo domingo. Um grande abraço. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vida,
você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.